vocês o projeto CEA em Casa. Nesse ano de 2021, continuamos com o nosso projeto de doação de óleo de cozinha usado. Dessa forma, trazendo para nossa casa, deixando no pátio, você vai estar ajudando, colaborando com a preservação do meio ambiente e também com o projeto social de nosso CEA. Venha participar, não jogue fora o seu óleo de cozinha usado. Traga para a gente. Com vocês, Jandira Brívio, com o tema Construindo o Nosso Ideal. Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre o tema Construindo o Nosso Ideal. Vamos construir um ideal novo para esse ano de 2021 que está aí para nós construirmos no bem. Vamos iniciar com Bezerra de Menezes, Espírito Bezerra de Menezes, com um lindo poema. Psicografia de Chico Xavier. Perseverar. Perseveremos no bem sobretudo. A estrada, provavelmente, se nos erigirá lodocenta ou agressiva pelos tropeços e espinhos que apresente. Perseveremos servindo para transpô-la. O ambiente terá surgido carregado de nuvens, e na condensação de injúrias ou incompreensões que nos circundem. Perseveremos, ofertando aos outros o melhor de nós em favor dos outros, e os outros nos auxiliarão para vencer as sombras e dissipá-las. Perseveremos, a ansiedade e esperanças nos visitam a alma, transformando-se em obstáculos para a obtenção da alegria que nos propomos alcançar. Perseveremos, agindo na prática do bem, e dentro desse exercício salutar de sublimação, surpreenderemos, por fim, a região de acesso às bênçãos que buscamos. As lutas e desafios se nos avolumam na marcha. Perseveremos na humildade e na paciência, que nos garantirão a segurança e a tranquilidade das quais não prescindimos para seguir adiante. Discórdias e problemas repontam das tarefas a que consagramos as nossas melhores forças. Perseveremos na serenidade e na elevação, dentro dos encargos que nos assinalem a presença onde estivermos, e seremos aqueles ingredientes indispensáveis de união e de paz nos grupos do serviço de que partilhamos, atendendo às obrigações que nos competem ao espírito de equipe. Filhos, provas e tribulações, pedras e espinhos, conflitos e lágrimas, desarmonias e empeços existirão sempre na estrada que se nos desdobra a visão. No entanto, se é fácil começar o apostolado do amor, é sempre difícil continuar em direção ao remate vitorioso. Perseverar o impositivo, de que não nos será lícito fugir. Perseverar trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e remediando. Perseverar sempre, de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de que merecemos o bem maior. E assim, dando início a essa nossa conversa, vamos ver que a construção do nosso ideal é necessário sermos perseverantes. Mas o que é perseverar? É a firmeza, a constância num sentimento, é a resolução num trabalho, apesar de todas as dificuldades ou incômodos que surgirem no nosso caminho, como disse o nosso querido Bezerra de Menezes. Vão surgir dificuldades, temos que continuar. É uma virtude, para o êxito na vida humana. Então, perseverar é a continuidade de algo fundamental, os nossos esforços. Nós temos que nos esforçar. Nós temos a ideia errônea de que as coisas caem do céu, que é tudo fácil, mas temos que nos esforçar para conquistar os nossos sonhos, temos que ser perseverantes para construir o ideal no bem,
Se assim não fizermos, de nada nós não alcançaremos, né? Vai ser estéril isso, né? Então, vamos repensar essa questão de nós não nos estimularmos com a continuidade, porque haverá obstáculos a essa perseverança, né? Então, vamos ver aqui 3 obstáculos que existem e que nós temos que suplantar, temos que ultrapassar, né? São os desafios da nossa vida para construir o nosso ideal. O primeiro obstáculo é a rotina, né? A rotina é o principal obstáculo, porque nós, seres humanos, temos a ideia de que sempre fazemos a mesma coisa, o pensamento não nos liberta, né? Nossa psique fica ali, é fácil, é cômodo continuar naquela situação, né? Sempre. Mas a gente esquece que nós temos algo que Deus nos ofertou com muita sabedoria e que nós não percebemos, que é a natureza. Um dia não é igual ao outro. Nunca será. Hoje teve o calor, hoje teve o sol, mas amanhã haverá chuva. As nuvens não vão estar na mesma posição. As folhas das árvores vão mudar. A tonalidade das árvores mudam, das flores, das plantas. Nada é igual. Mas nós, seres humanos, nós temos a tendência a nos arraigar e ficarmos, porque nós gostamos da nossa inércia. O segundo obstáculo para essa mudança, né, para a perseverança, é o desânimo. E esse é uma arma que é muito utilizada, né, e é a preguiça moral. No fundo, o que é o desânimo? É a preguiça moral, o gosto da comodidade, a instabilidade do humor e outros fatores para o desânimo. Vamos repensar isso nesse ano de 2021. Por que desanimar? Por que nós construímos dentro de nós o desânimo? Se algo não deu certo na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lar, não vamos desanimar, né? Outra também que é o obstáculo para essa construção do bem é o medo da mudança. Nós temos, porque o esforço, quando nós utilizamos todo o nosso esforço, nós estamos desacostumados a isso, a ter esse esforço, é penoso, e aí vai o que a ideia, e no final, é que da nossa incapacidade, porque nós não conseguimos atingir aquele nosso objetivo. Então, nós dizemos, eu sou incapaz. Né? Então, nós temos que sim a mudança, como nós falamos anteriormente, a natureza ela está em constante mudança. Nós somos o quê? Também pertencemos à natureza. Então, por que nós não atendemos à mudança? Né? Mudamos o cabelo, o nosso corpo muda, as células do nosso corpo mudam diariamente. Né? Nós estamos numa troca a nível celular todos os dias, e por que nós não aceitamos a mudança? Então nós temos muito medo, temos muito cuidado com isso, para a gente podermos construir esse mundo, que a verdadeira é a vontade. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca a vontade em quase 10 páginas, dizendo que nós, seres humanos, se tivermos uma vontade firme, nós já teríamos mudado o mundo no final desses 10 capítulos. E nos falta a vontade mesmo, né? A vontade a autodeterminação, a vontade de nos melhorar. Jesus veio há mais de 2000 anos falando justamente dessa questão, de nós perseverarmos, de nós continuarmos, relembrar a questão das virtudes dentro de nós, e nós ainda não conseguimos essa construção interior. Temos que repensar isso, porque às vezes nós somos
obstinados. E o que é um obstinado? Obstinado, ele não tem flexibilidade. Nós temos que ser tenaz, termos tenacidade, não ser obstinado. Vamos dar um exemplo, né? Temos uma linha reta, nós queremos ir de A para B. No meio do caminho, encontramos um muro. O que faz o obstinado? O que faz um tenaz? O obstinado vai bater com a cabeça no muro e dizer: ah, coisa ingrata, colocaram um muro aqui na minha frente. E o que o tenaz vai fazer? O tenaz vai contornar, vai ver o muro, por onde ele pode ultrapassar, o que ele pode fazer. Ele vai ser flexível, mudar de caminho, contornar o problema, a dificuldade. Então, sermos obstinados ou tenaz? Tenaz, né? Então, esse é muito interessante, porque a doutrina espírita, ela vem justamente falar sobre isso. Não é superficial. A doutrina espírita, inclusive, é alertado lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 8, que é muito interessante. Ele diz assim: sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Não é superficial, ele fala justamente de sermos perseverantes, de estudarmos a doutrina com perseverança, né? E continua: para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Olha que interessante, até os espíritos superiores observam quem é aquele tenaz, aquele perseverante, aquele que com seu esforço vai construindo, né? É muito interessante isso. Mas ainda, Jesus, olha só Jesus. Como a gente vai construir o nosso ideal? Jesus deu o roteiro, que está lá no Sermão do Monte. Mas nós não vemos, não ouvimos ainda. E Jesus coloca uma seguinte frase que é muito interessante, que está lá em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. O que Jesus quis dizer com isso? Emmanuel fala-nos com propriedade sobre isso, né? O Espírito Emmanuel. Ele fala que até o fim é a questão no sentido, né, que Jesus não se refere a um fim, um término. Ah, até o fim, até o meu desencarne. Não é nada disso, não é em relação a isso. Mas sim ao alvo, ao objetivo. Então, quando ele fala até o fim, até qual é o objetivo? Qual é o nosso objetivo reencarnatório? É caminhar no trilha do bem. É ser um homem de bem. Então, até o fim, até eu conquistar esse papel, né, de ser um homem de bem, isso é perseverar até esse final, né? Então, é uma questão, né, a gente tem que começar a repensar que Kardec faz uma pergunta aos espíritos, né, sobre a vida futura. Está lá nos livros dos espíritos, pergunta 962. Sobre a vida futura. Olha a resposta dos espíritos, que é muito interessante e vai nos falar dessa construção do nosso ideal. A consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos. A primeira frase é fundamental. Não é dos meus pais, não é dos meus familiares, não é de ninguém. Depende de mim, a minha responsabilidade. Então, nós temos que chamar responsabilidade para nós. Continua os espíritos. A razão e a justiça nos dizem que na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança. Então, Deus observa o quê? Que aquele que é o bom, ele só alcança com esforço e perseverança. Olha que interessante. E nós estamos fazendo justamente isso, estamos nos esforçando para ser pessoas melhores. Isso é construir o nosso ideal. Estamos nos esforçando, estamos sendo perseverantes para alcançar esse ideal.
porque a perseverança é uma qualidade imprescindível para o nosso processo de evolução. Ele é imprescindível. Não há quem evolua que não construa dentro de si a perseverança. Por quê? Ela nos ajuda a superar os obstáculos que surgirem na nossa vida, nos momentos em que nós estivermos mais precisando, e vão ser fortalecidos e combativos diante das dificuldades da vida. Quem de nós não tem dificuldade na vida? Quem de nós não tem algum problema na vida? Todos nós temos, sem exceção. Não esqueçamos que estamos num planeta de prova e expiação. E nesse planeta é comum vermos, né? E aí o que acontece? Vermos irmãos em desesperos, entregues em desânimos e chegarem até as portas do suicídio, por serem incapazes de suportar ou encontrar uma solução para aquele momento de aflição. Olha como é que falta a perseverança, né? Nós esquecemos que Deus nos proporciona oportunidades ímpares para buscarmos solução para os conflitos em nossa vida, né? Então, perseverar é fundamental para atingirmos esse objetivo, né? Então, diante de todas as dificuldades, não devemos ter uma postura pessimista, destrutiva em essência, porque isso não ajuda na nossa construção de um aprimoramento espiritual. Ao contrário, se as dificuldades forem maiores, vamos obstruir algo de bom. E isso é uma lição, e vamos passar a viver disso. Tem uma história narrada, uma história verídica, que se chama A Última Corda, que eu vou relatar para vocês, e nós vamos ver a perseverança, essa construção desse novo ideal. Era uma vez um grande violonista chamado Paganini. Alguns diziam que ele era muito estranho, outros diziam que ele era sobrenatural. As notas que saíam de seu violino tinham um som diferente. Por quê? Isso ninguém queria perder o espetáculo de assisti-lo. Certa noite, um auditório repleto de admiradores estava preparado para recebê-lo. A orquestra entrou e foi aplaudida. O maestro foi ovacionado. Mas quando a figura de Paganini surgiu, triunfante, o público delirou. Paganini coloca seu violino no ombro e o que se assistiu em seguida foi indescritível. Ouviam-se breves, semibreves, fusas, semifusas, colcheias e semicolcheias que pareciam ter asas e voar com o toque daqueles dedos encantados. De repente, um som estranho interrompe o devaneio da plateia. Uma das cordas do violino de Paganini arrebentou. O maestro parou, a orquestra parou, o público parou, mas Paganini não parou. Olhando para sua partitura, ele continuou a tirar sons maravilhosos, sem problemas. O maestro e a orquestra, empolgados, voltaram a tocar. Mas o público acalmou quando, de repente, um outro som perturbou a atenção da assembleia. Outra corda do violino de Paganini se rompeu. O maestro parou de novo, a orquestra parou, Paganini não parou, como se nada tivesse acontecido. Ele esqueceu as dificuldades e avançou, tirando sons do impossível. O maestro e a orquestra, impressionados, voltaram a tocar. Mas o público não poderia imaginar o que iria acontecer em seguida. Todas as pessoas emitiram um grito que ecoou aquele recinto, pelo auditório. Uma terceira corda do violino de Paganini se quebrou. O maestro parou, a orquestra parou, a respiração do público para, mas Paganini não parou. Como se fosse um contorcionista musical, ele tira todos os sons da única corda que sobrara daquele violino destruído. Nenhuma nota foi esquecida. O maestro empolgado se anima, a orquestra acompanhou, o público silencioso vai à euforia, da inércia ao delírio. Paganini atinge a glória. Seu nome corre através do tempo. Ele não é apenas um violista genial, é o símbolo do profissional que continua diante do impossível. Essa história, vai revelar
e sempre haverá uma última corda. Há quem desista ao romper-se a primeira corda, outros vão mais além, mas quando a segunda corda arrebenta, isso parece o fim e acabam desistindo. Porém, existe aqueles que seguem acreditando em seu ideal, no qual podem vencer por mais obscuro que seja o caminho. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Acredite em seu ideal. Desperte o Paganini que há em você e jamais desista, pois sempre haverá uma última corda, porque ao perseverar, a pessoa deve concentrar sua energia e crença na possibilidade de alcançar uma solução para os seus problemas. A perseverança é um dos propósitos mais belos que existe para a nossa alma enfermiça. E ele traz o sentimento do dever cumprido. Assim, quando tiver qualquer dificuldade, lembremos da frase de Jesus, que disse: não tema, crê.